Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like e um comentário aí maravilhoso para a gente conversar e trocar ideias, que eu vou adorar receber de vocês. Então, se você estiver pronto, vem comigo nessa jornada. Chegará o dia onde todas as nações estarão reunidas diante dele, o único Senhor e Salvador da humanidade. Assim como Jesus está respondendo aos seus discípulos e diretamente a Pedro, nós, aqueles que decidiram largar a sua vida, largar as suas vontades egoístas e seguir a vontade de Jesus, seguir carregando a cruz de Cristo nessa terra, estaremos todos juntos neste dia do julgamento. Então, nós lemos também lá em Mateus 25, Jesus falando novamente sobre o mesmo tema com os seus discípulos. Versículo 31, Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Aqui podemos ver que o Senhor irá reunir todas as nações, a fim de separar aqueles que são seus daqueles que não são. Não importa se você escolhe viver uma vida imprudente na terra, chegará o dia em que o Senhor irá trazer todos para o julgamento. Nossa reunião é com o propósito de separação das ovelhas e das cabras. E alguém pode querer perguntar: que diferença faz se eu for ovelha ou se eu for uma cabra? E a palavra de Deus nos faz entender que o destino das ovelhas é completamente diferente do destino das cabras. E ele porá as primeiras à sua direita e as segundas à sua esquerda. E então as ovelhas herdarão o reino de Deus, que foi dado pelo Pai desde a fundação do mundo. Enquanto isso, as cabras que estarão do lado esquerdo de Deus terão sua parte no lago de fogo, queimando com enxofre. Todos aqueles que durante toda a vida escolheram viver de costas para Cristo Jesus, mas que em todas as tentativas de Deus restaurar os seus filhos,
pois esse é o propósito do Senhor, resgatar o perdido. A vontade de Deus é que o maior pecador que habita nesta terra se arrependa e volte-se para Ele, pois é este que Ele veio buscar. Mas o livre-arbítrio nos dá a opção de escolher a Deus ou escolher os prazeres deste mundo. Não é que você, tendo uma vida com Deus, não possa ter prazer e ser uma pessoa feliz. Você pode ser feliz, mas você precisa entender que tudo o que você tem, tudo o que você é, existe um propósito maior que está sempre relacionado com a vontade de Deus para a sua vida. Nós vivemos uma vida de adoração a Ele, pois nós sabemos que respiramos todos os dias por vontade do Pai. Nós estamos aqui com saúde, firmes e fortes, porque Ele assim o quis. E não quero entrar neste pormenor de por que cristãos sofrem ou não. O ponto em questão é: quais decisões cada um de nós está fazendo durante a vida? Pois quando chegar a grande tribulação, quando o anticristo acender o chifre pequeno, que o profeta Daniel visualizou e descreve em seu livro, o anticristo, o homem iníquo, aquele que virá fazendo um acordo com muitos ao redor, aquele que trará paz em meio ao caos instalado no mundo, aquele que trará uma religião mundial, aquele que trará uma moeda financeira mundial e aquele que, por fim, trará a marca da besta, que todos que não tiverem esta marca serão impedidos pelo sistema de fazerem parte deste sistema financeiro mundial e, porventura, serão impedidos de ter uma vida, entre aspas, normal, o novo normal que será instalado ao nosso redor. Portanto, todas as cabras serão esses que aceitaram esse sistema, e todas as ovelhas serão aqueles que até o fim, independente das circunstâncias, estarão firmes e fortes, levando à frente a palavra de Deus e seguindo, pregando o verdadeiro evangelho. Versículo 35: pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Jesus está descrevendo aqui o verdadeiro evangelho, aquele que realmente as ovelhas devem seguir. E aqui não necessariamente precisamos levar tão literal, mas precisamos entender qual é o fundamento, qual é o princípio que Jesus está descrevendo que essas ovelhas, essas que estão do lado direito do Pai, continham. Ele está dizendo que todas essas ovelhas estavam fazendo isso ao mais humilde dos meus irmãos. Ou seja, quando nós estamos com um olhar amoroso, cuidadoso para com as pessoas que necessitam, para com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós estamos andando e caminhando e percebendo quem Deus está me mostrando para que eu possa ajudar, para que eu possa estender a minha mão. Independente da forma como você ajuda, se você não pode ajudar financeiramente, mas como Deus tem aberto portas para você ser uma ovelha nessa terra, para você ajudar o doente, para você abrir a porta para o necessitado. Sabemos que vivemos em um mundo muito perigoso e nem sempre podemos abrir a porta da nossa casa para um desconhecido, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida Deus colocou pessoas que você poderia ajudar. E talvez
você não abriu os olhos para isso, ou o seu coração se fechou neste momento por afazeres do dia a dia. Mas aqui Jesus está deixando claro que, como ovelhas de Cristo, nós estamos aqui para servir e para ajudar o nosso próximo. É muito importante que estejamos cientes que a volta de Cristo acontecerá e que haverá um julgamento e que estaremos todos diante do nosso Pai, onde Ele passará pela nossa frente um filme de toda a nossa vida. O que será que acharemos desse filme? Por isso, quando vamos à igreja, é tão importante mensagens que estejam sempre mencionando a volta de Cristo. E não com um propósito de amedrontá-los, não com um propósito de mentir sobre o pré-arrebatamento, sobre um arrebatamento antes de uma grande tribulação, onde todos fugirão em meio aos tempos mais difíceis que acontecerão antes da volta de Cristo. A verdadeira volta de Cristo só acontecerá após toda a tribulação se finalizar. E é neste propósito que nós seguimos dia após dia, buscando viver nos caminhos de Cristo. Todos nós, homens e mulheres, estaremos diante dele. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, descreve sobre este tempo em Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam em pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Repare que João viu livros, no plural, serem abertos. O que continha nesses livros? Provavelmente a história de toda a humanidade. Mas também foi aberto um outro livro, o livro da vida. E é este livro que está escrito só aqueles que decidiram aceitar a Cristo. Portanto, os salvos em Cristo vão ter um livro só para eles. E dentro deste livro estará contida a história de cada um de nós. E neste julgamento, onde os mortos são ressuscitados, os que estão no mar são entregues, os que foram levados pela morte, pelo mundo dos mortos também é entregue, todos são julgados de acordo com o que cada um fez. E no final, quem não tiver o nome escrito no livro da vida é julgado no lago do fogo. Aqui temos que entender que todos aqueles que já morreram, todos aqueles que nós lemos na palavra de Deus, todos aqueles que nós tivemos contato em nossa vida ou ouvimos falar, pessoas de Cristo, homens e mulheres de Cristo, neste momento todos eles serão julgados. Todos eles estarão com seus nomes contidos neste livro da vida. É neste momento que estaremos todos reunidos diante do Senhor. A morte não terá mais o poder de nos separar, como tem agora, porque o Senhor, pelo seu poder soberano, jogou a morte e o mundo dos mortos no lago de fogo. E é importante você notar que só existem duas categorias que são descritas durante o julgamento: ovelhas e cabras. Não existe um meio termo para os seres humanos, os habitantes desta terra. Você ou é dele ou não é dele. Talvez muitos hoje são indiferentes sobre o que é de Deus ou o que não é. As pessoas que perseguem aos cristãos
as pessoas que perseguem aos princípios cristãos, provavelmente, quando chegarem neste tempo, levarão um susto de entender que não existe um lugar para elas ao lado do Pai. Existe apenas um lugar para elas, no Lago do Fogo. E esse será o destino de todos aqueles que, ao invés de auxiliarem o reino de Cristo crescer nesta terra, fizeram de tudo para derrubar igrejas, derrubar grupos de cristãos, derrubar princípios cristãos, princípios familiares e, ao invés disso, levantar tudo que se opõe a Deus, à família, a princípios bíblicos. Tal posição não será tolerada por Deus naquele grande dia. O Senhor estará interessado apenas em separação dentre ovelhas e cabras, daqueles que são seus e daqueles que não são. Não haverá mais tempo de arrependimento, não haverá como começar a declarar que você gostaria de ter feito isso ou aquilo. Não haverá mais tempo para isso. E é importante ressaltar que não importa o quanto você tente enganar os outros ao seu redor, dizendo que você é uma ovelha, Deus não se engana. Tudo aquilo que nós fazemos no escuro e ninguém vê, nenhuma câmera escondida está vendo, mas Deus consegue enxergar. E talvez você pense que isso entre no esquecimento de Deus, mas daí você tem que lembrar que Deus é onipresente, onisciente, e Ele está o tempo todo olhando tudo o que todos fazem ao redor do mundo todo, em todo o tempo. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então hoje eu quero ressaltar para todos aqueles que vivem uma vida de cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, aqueles que vivem dizendo por aí que são cristãos, mas que na verdade têm uma vida secundária, têm uma vida dupla, que Deus está te vendo. Talvez você esteja sendo enganado por Satanás e por você mesmo, fazendo com que você acredite que você é um bom cristão e que você está fazendo só um pecadinho ou outro, mas na verdade você pode estar tendo uma vida dupla, onde você não está trazendo à luz a verdade do pecado, e o pecado escondido não pode ser tratado. Você tem que tomar uma decisão sobre de que lado você quer estar. Ou você está do lado do Senhor, ou você está do lado de Satanás. Não existe um meio termo. Não existe um lugar para você sentar e ficar pensando aonde você decide ficar. Por isso, mesmo pecando, mesmo com dificuldades, esteja se arrependendo e se prostrando e pedindo para que Deus esteja te ajudando a sair do pecado. Traga à luz o seu pecado para Deus. Não tente esconder dele. Chore na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus fará a obra dele na sua vida. Apocalipse 3,15. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Mateus 5,37. Que o sim de vocês seja sim e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Por isso, se você ainda não aceitou Cristo Jesus, que você esteja fazendo isso agora, aonde você estiver, e procure uma igreja que você se agrada, para que você possa criar uma vida com Cristo, pois você começará a engatinhar, você começará a aprender os primeiros passos com Cristo Jesus. Mas se você já aceitou Jesus na sua vida como o Senhor e Salvador, você agora precisa se firmar, você precisa entender que ou você estará do lado das ovelhas ou você estará do lado das cabras. Não existe um meio termo. Não existe como você simplesmente ficar na dúvida como você vai numa loja comprar uma roupa. Neste momento, nós estamos vivendo tempos pré-tribulação. Tempos onde a sua decisão agora pode mudar toda a história que você terá daqui para frente. Por isso, é tempo de mudar.
É tempo de viver o novo na sua vida. É tempo de renovar as suas vontades, de colocar as vontades erradas para trás. É tempo de se libertar dos vícios. É tempo de querer que Deus faça a vontade dele na sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a estarmos do lado das ovelhas, que possamos fazer o verdadeiro evangelho nesta terra, de ajudar o próximo e estar o tempo todo seguindo a sua vontade aqui nesta terra. Que o Senhor possa nos ajudar a nos afastar do pecado e nos livrar de todo o mal sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Permaneça firme e nos vemos no próximo vídeo.